Quem não conhece alguém que já teve um entorse do tornozelo ou até mesmo não já teve um entorse do tornozelo? Essa é uma das lesões mais comuns que surgem no consultório do dia a dia de um especialista em tornozelo. Existem diferentes tipos de torção, mas a mais comum, sem dúvida, é a entorse lateral, aquela no qual o movimento do pé faz para dentro, que a gente chama de entorse em inversão. Esse tipo de torção, em geral, leva à lesão dos ligamentos laterais, principalmente três, que é o tíbio fibular anterior, o fíbulo talar anterior e o fíbulo calcâneo. E à medida que esse movimento continua, os ligamentos da parte de dentro do tornozelo podem ser lesados também, no caso sendo representado pelo ligamento deltoide, que é um complexo formado por várias fibras diferentes que compõem esse ligamento. E aqui vai um parêntese super importante. Apesar da torção levar em geral a essas lesões ligamentares, ela pode levar também a outras estruturas, como tendões, cartilagens, fraturas, o que muda o diagnóstico. Quando a torção leva à lesão ligamentar isolada, nós denominamos entorse. A partir do momento que a torção pode levar a outras lesões, nós teremos outros diagnósticos como esses que a gente citou. Por esse motivo, muitas vezes, além do exame físico que é realizado de maneira adequada no consultório, às vezes nós precisamos de exames de imagem, seja um raio-x, seja um ultrassom, seja uma ressonância magnética, para que a gente complemente esse nosso diagnóstico e não deixe passar absolutamente nada. Nas lesões ligamentares isoladas, que é o que a gente vai tratar aqui, o tratamento inicial ele é muito importante, porque ele previne a recidiva de novos entorses. Existem trabalhos que demonstram que o fato do paciente ter tido um entorse, esse é um dos principais fatores de risco para que ele desenvolva outros episódios de torção. E mais, quando esse paciente não trata de maneira adequada o primeiro episódio, ele é um candidato a desenvolver uma instabilidade do tornozelo. Ou seja, aquele paciente que torce o tornozelo aos mínimos esforços, às mínimas irregularidades de uma caminhada, de um trajeto que ele venha realizar. E como é que se trata a entorse, né? Uma vez que ela é diagnosticada, ela tem três objetivos principais na primeira fase: controle do edema, recuperação da amplitude de movimento e normalização da marcha. Como é que a gente faz o controle do edema, que é o inchaço? Parte mais importante é manter esse membro elevado. Então, todo momento que o paciente estiver em repouso, esse pé tem que estar na altura do quadril. Então, sentou para tomar um café, levanta o pé, bota em outro banquinho. Sentou para assistir TV, bota o pé no sofá para que ele fique elevado. Está trabalhando no computador, também arruma um jeito de conseguir elevar esse pé. O gelo também é outra medida que ajuda muito a fazer vasoconstricção, que é fechar os vasinhos de sangue e ajuda a controlar também esse inchaço que vai para essa região. Além disso, durante a fisioterapia, manobras com uma drenagem pode ajudar também a fazer o controle desse edema. O edema é um dos principais inimigos da cicatrização desses ligamentos que estão no tornozelo e ele deve ser combatido de maneira muito eficiente. Além disso, a gente vai para a segunda etapa, que é a recuperação da amplitude de movimento. Antigamente, muitas dessas torções eram tratadas com imobilizações de gesso, imobilizações prolongadas. Isso trazia resultados catastróficos, como, por exemplo, a síndrome distrófica. O que é essa síndrome? É uma síndrome na qual o paciente fica apresentando sintomas dolorosos extremamente difíceis de ser tratados, associado à perda do controle motor, justamente pelo fato de ter ficado imobilizado durante muito tempo. Então, o que a gente faz? Esse paciente ele precisa ter uma proposta de mobilidade desse tornozelo e, em geral, nós orientamos que o paciente a cada 2 horas, a cada 3 horas, retire algum imobilizador removível que ele seja e realize esses movimentos como mostrado a seguir. Além disso, normalizar a marcha. E muitas vezes isso vai depender do grau de torção desse paciente. Pacientes com entorses mais graves, às vezes vêm de muleta, vêm de andador, e ele tem uma dificuldade de começar a botar esse pé no chão, e isso deve ser estimulado de maneira gradual.
Tem outros pacientes que já vêm com botas, com RoboFoots, com botas ortopédicas removíveis, e a gente estimula que esse paciente pise com essa proteção para que ele não tenha uma nova torção, o quanto ele tolerar. E outros pacientes com entorses mais leves, muitas vezes uma tornozeleira protegendo só esse mecanismo de torção já é suficiente muitas vezes para deixar ele protegido e normalizar a marcha. Uma vez que esse paciente venceu essa fase, a fisioterapia motora, com o intuito de ganhar força novamente, ganhar mobilidade, ganhar equilíbrio, ela é introduzida e o paciente começa a restabelecer a normalização da vida dele. Até que numa última fase, a gente chega no raciocínio sobre como retornar às atividades esportivas prévias. E nesse ponto, 5 quesitos são importantes. Primeiro, o paciente está sem dor. Segundo, a mobilidade está amplamente preservada. Terceiro, a percepção do paciente é super importante quanto à sua capacidade de poder retornar ao esporte. E por último, o controle motor e a performance. O controle motor ele é medido através de pequenos testes, onde a gente avalia se esse paciente consegue fazer essas mudanças de direção mantendo estabilidade. E a performance, antes de botar o paciente de fato para fazer a atividade que ele faz, o ideal é que se estimule esse paciente a realizar um treino com exercícios simulados que ele vai praticar durante a atividade, para que a gente tenha ideia se isso vai afetar a estabilidade ou causar algum sintoma doloroso nele. Tem que lembrar que o tempo de recuperação é extremamente variável e depende do grau de lesão. Pacientes com lesão grau 1, que é aquela lesão definida por uma lesão de um único ligamento ou uma lesão apenas por estiramento do ligamento, esses pacientes costumam se recuperar muito rápido. Pacientes com lesões de muitos ligamentos ou com lesões completas dos ligamentos, lesões mais complexas, às vezes podem demorar alguns meses para chegar nessa fase de retorno ao esporte. Então era isso que a gente precisava conversar de maneira resumida sobre a importância do diagnóstico da torção e do entorse e lembrar que sempre vale a pena procurar ajuda especializada nos casos de entorse do tornozelo com o intuito de se atingir uma recuperação completa e evitar essas complicações que nós descrevemos.